Tem coisas que a gente não vai entender. A gente simplesmente tem que confiar. Olhando a imagem, né, e vendo essa arca, de quem que a gente vai falar hoje? Você tem ideia? Olha que difícil, hein? Pergunta de escola bíblica dominical. Noé. Nós estaremos falando de Noé. Este homem, ele não esperou entender algumas coisas. Ele simplesmente confiou. Ele confiou no que Deus estava falando, no que Deus estava orientando. Ele simplesmente obedeceu. Versículo 5 diz assim: o Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Versículo 6. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Olha o verso 7. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei. Obrigado, Pinho. E com ele também os animais do rebanho, os animais rastejantes, as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Deixa eu ver se deu certo. Noé, porém, olha esse texto. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Eu trouxe uma outra tradução do que significa isso. Noé, porém, agradava o Senhor com a sua vida. Eu fico imaginando se Deus falaria isso de mim. Ao olhar toda aquela maldade, todo aquele pecado, toda aquela depravação, ele olharia para mim e falaria: eu me agrado da vida do Oswaldo. Ele olhou para Noé, ele se agradou da vida de Noé, de como Noé vivia. E continua o texto, versículo 11 agora. A terra estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido nos seus caminhos. Deus disse então a Noé: eu darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Pegue madeira boa, construa para você uma grande barca, faça divisões nela, tape todos os seus buracos com piche, por dentro e por fora. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu todo ser vivo que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Contudo, estabelecerei a minha aliança com você, de forma que você vai entrar na arca. Você vai entrar com seus filhos, sua mulher, as mulheres dos seus filhos. E de todos os seres vivos, você trará para a arca um casal, um macho, uma fêmea, para conservá-los vivos com você. E de cada espécie de ave, de cada espécie de animal, de rebanho, de cada espécie de animal rastejante da terra, virá o casal a você, para que sejam conservados vivos. E os dois últimos versículos dizem o seguinte: você deve recolher e armazenar todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. E o 22 diz que Noé fez algumas coisas que Deus pediu, outras ele fez segundo o que ele queria. Não é o que diz aí? Noé fez exatamente tudo como Deus havia lhe ordenado. Deus viu a maldade da humanidade se multiplicando na terra. Arrependido de ter criado o homem, ele decide destruir tudo com um dilúvio. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus dá a ele uma missão muito simples: construir uma grande arca, um grande barco. Algo que naquela época não era comum. E a gente vai ver por quê. E o texto deixa bem claro que Noé fez tudo como Deus havia ordenado. A vida de Noé, ela nos ensina que nós precisamos obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus nem sempre é fácil. Obedecer a Deus nem sempre vai ser uma decisão fácil para mim e para você.
especialmente quando estamos cercados no mundo de um caminho oposto, de pessoas que estão indo por um caminho diferente. Assim como Noé, nós somos chamados a dar um passo de obediência, de confiar plenamente nas instruções do Senhor, mesmo quando nós não entendemos tudo o que Ele nos instruiu, onde Ele quer nos levar, que direção Ele quer nos dar. Portanto, através da vida deste homem, desse meu mentor, a gente vai aprender que para nós darmos passos de obediência, a primeira coisa que a gente precisa é ouvir a voz de Deus com atenção. Noé só conseguiu obedecer a Deus porque ele ouviu a voz de Deus. E a gente vai repetir os versículos que falam sobre isso. Deus disse a Noé. Deus falou a Noé o que ia acontecer com todos os seres vivos. Deus mostrou a ele o que ele tinha que fazer no versículo 14. Pega a madeira. Deus deu todos os detalhes de como tinha que ser essa barca, depende da tradução que você usa. Deus deu todos os detalhes de tudo aquilo que ele tinha que colocar, das medidas, de todos os itens. Eu ia falar ingredientes, não é receita de bolo, né? De todos os itens. Deus mostrou tudo. E este homem, depois de toda a orientação, porque ouviu a voz de Deus, ele faz exatamente o que Deus pede. Portanto, o primeiro passo para que eu e você obedeça a voz de Deus é ouvir a voz dele com atenção. Mas como que a gente consegue ouvir a voz de Deus neste mundo de tanto barulho? Eu moro ali na avenida e nesses dias de jogo, né? Eles soltam aqueles rojão e não sei quanto tempo fica demorando aquele... Você não faz nada dentro de casa. E aí, como que você vai ter quietude? O Salmo 46:10 diz, aquietai-vos e sabei, eu sou... Como que você aquieta o coração que treina o seu ouvido? Como que a gente ouve a voz de Deus com atenção, com esse movimento louco, com essa vida corrida que nós temos? Noé recebeu instruções claras de Deus sobre o que aconteceria, o que ele deveria fazer, porque ele era alguém que andava com Deus. Ele era alguém que falar com Deus e ouvir a Deus para ele não era algo de alguns dias da semana, era um hábito. Ele andava com Deus, é por isso que ele ouviu a voz de Deus e não hesitou em obedecê-la. Eu gostei dessa frase porque diz o seguinte, que a obediência, ela transforma a voz de Deus em ações que moldam para o futuro, que moldam o nosso futuro. Mas eu só vou ouvir a voz de Deus quando eu vou ter tempo para ouvi-lo, para estar atento à sua orientação. E ouvindo a voz de Deus eu preciso obedecer. E sabe qual é a boa notícia? Porque talvez você olhe esse texto e fale assim, mas foi Noé, foi naquela situação, foi o Antigo Testamento. A boa notícia é que Deus ainda fala hoje. Você crê nisso? Deus ainda fala hoje comigo e com você. Ele fala da mesma forma. Usa, sim, outras coisas. A palavra de Deus é a principal forma, mas Ele fala ainda hoje. Ele quer se comunicar com você de forma pessoal, clara, constante. Ele quer te dar as orientações. A questão é aprender a reconhecer a voz de Deus. Quando é a voz de Deus e quando é o meu coração. Quando é a voz de Deus e quando é o que eu quero. Você precisa, então, de algumas técnicas para você saber discernir a voz de Deus. A primeira é, está alinhado com a Bíblia? Se o que eu estou ouvindo, se o que eu estou pensando em fazer está alinhado com a palavra de Deus, é a voz de Deus. Vai promover paz, mesmo que me traga um desafio. Porque a paz não significa que não vai ser desafiador, mas internamente eu tenho paz. Eu sei que é a direção de Deus. Por mais que eu não tenha as respostas. Vai produzir frutos do Espírito, como amor, humildade, verdade. Está confirmado mais de uma vez, a palavra confirmou, pessoas confirmaram, situações, circunstâncias confirmaram. Querida, é a voz de Deus. Mas eu preciso estar atento a ouvir a voz de Deus. Noé estava atento a ouvir a voz de Deus.
Deus procura corações que não vai seguir a multidão. Deus procura eu e você para que possa seguir Ele com sinceridade. Mas eu e você precisamos estar atentos a ouvir a sua voz. Segunda coisa que a gente precisa para obedecer a Deus, nós precisamos de agir com fé e coragem. Tem coisas que é só fé, não tem explicação. E tem coisas que é para corajoso. Porque se você ficar em cima do muro, você não vai nem para frente, nem para trás. É o que ele fez. Ele fez exatamente tudo que Deus tinha ali ordenado. Imagine se aquela lista tivesse sido dada para mim e para você. Nós iríamos seguir tudinho, certinho, da forma como Deus orientou. Ou a gente ia querer fazer como muitas vezes algumas pessoas fazem. Você não faz isso, mas tem pessoas que fazem para encurtar o caminho, para ser mais rápido, para ser mais prático, para ser mais, né? Eu mudo algumas coisas. Eu vou facilitar algumas coisas para Deus. Noé, ele fez exatamente como Deus havia lhe ordenado. Tanto que ele foi registrado como um dos homens, dos heróis da fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz que pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, ele preparou uma arca para a salvação da sua casa. Pense em um homem que recebe de Deus uma missão: construir uma grande arca, uma arca gigantesca, num tempo onde nunca havia chovido na terra. Antes do dilúvio, se você for pesquisar, você vai ver que a terra era regada por uma neblina, um vapor. Algumas traduções dizem a palavra orvalho. Era essa forma que a terra era regada. Ou seja, a chuva como nós conhecemos hoje, provavelmente não fazia parte daquele ciclo natural. E isso torna a fé de Noé ainda mais impressionante. Porque ele vai fazer algo, esperando que algo aconteça e que ele nunca tinha visto. Que ele não sabia, ele não tinha visto. Deus falou sobre uma grande inundação, mas ele não sabia como. Para os olhos humanos aquilo não fazia sentido. No entanto, Noé, ele confiou no que Deus falou e ele começou a construção da arca. Por quê? Porque ele tinha fé e tinha coragem. A fé e a coragem, elas são as asas que nos levam à obediência, a cumprir o propósito de Deus. Mas o que eu e você precisamos? Nós precisamos seguir os detalhes da direção de Deus. Não cortar os caminhos, não encurtar os processos. A bênção está na obediência completa e não parcial. Talvez tem coisas que ainda não chegaram, porque você não está sendo totalmente obediente àquilo que Deus tem mostrado. A gente fica com o nosso jeitinho: Deus, eu já obedeci nisso daqui. Deus quer obediência completa. Noé obedeceu a Deus mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem ter as respostas para aqueles que o questionavam sobre aquele projeto. Ele simplesmente obedeceu. Deus falou de algo que ele nunca tinha visto, um dilúvio. Não havia chovido. Ele começou a construir uma arca no mundo seco, longe do mar, porque aquele homem era um homem cheio de coragem, cheio de fé. E como nós carecemos hoje de cristãos, de discípulos de Jesus, que sejam homens e mulheres de fé e de coragem. Porque crer e falar que a gente tem fé quando a gente vê, quando a gente apalpa, é uma coisa. Agora, falar que a gente tem fé quando a gente não vê, que é o que de fato é a definição de fé. Se você sente que precisa agir com fé e coragem, lembre-se de Noé. Este homem agiu com fé e coragem. Ele não era perfeito, mas ele era obediente. Ele cometeu alguns erros na sua vida, mas ele era obediente. Ele não esperou as condições ideais, ele não esperou os aplausos, ele apenas confiou e agiu. E Deus o honrou. E aí nós aprendemos que para dar esses passos de obediência, é preciso confiar nos planos de Deus.
mesmo sem entender tudo. Deus, em nenhum momento da Bíblia, Ele pede para a gente entender Ele. Ele só pede para a gente obedecer. E a obediência, mesmo sem a gente entender. É por isso que você vai ver que Noé fez tudo o que Deus havia mandado. Lá no capítulo 7, 5 e 6. Ele fez exatamente como o Senhor tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade. As águas do dilúvio vieram sobre a terra. Como o Senhor havia profetizado, orientado, aconteceu. A obediência de Noé foi marcada por uma confiança inabalável nos planos de Deus. Mas ele obedeceu quando ele não via nada. Com fé, com coragem, ele seguiu todas as orientações que Deus deu a ele. Seria muito bom se a gente pudesse escolher na Bíblia o que a gente quer obedecer e o que a gente não quer. Mas não é assim. Seria muito bom que nos cultos Deus só falasse conosco aquilo que a gente quer ouvir. Mas geralmente Ele vai falar o que nós não queremos ouvir. Ele vai tocar em áreas onde nós não queremos que Ele toque. Ele vai pedir para a gente fazer algumas coisas, algumas mudanças, onde a gente não gostaria que Ele fizesse. E a gente precisa então de fé e coragem para isso. Mesmo sem entender completamente o que aconteceria, ele acreditou. Ele confiou. Imagine o desafio: construir uma grande arca, entrar nela sem nunca ter visto chuva, sem nunca ter visto um dilúvio. Noé não tinha todas as respostas, mas ele confiava no Deus que o havia chamado. Tem hora que a gente não vai ter todas as respostas. A gente simplesmente precisa confiar no Deus que nos chamou. Se eu tenho certeza que foi Ele que chamou, se eu tenho certeza que foi Ele que orientou, se eu tenho certeza que foi Ele que mostrou o caminho, eu confio nele. A confiança de Noé não estava baseada nas circunstâncias visíveis, favoráveis, mas no caráter de Deus que o chamou. No caráter de Deus que deu a ele a missão. E é por isso que ele descansou, mesmo não entendendo. Mesmo não tendo todas as respostas. Ele sabia que Deus é fiel e que Deus cumpre o que promete. Mas como muitas vezes para nós é difícil viver isso, porque nós queremos circunstâncias favoráveis. Nós queremos poder olhar e ter certeza que vai dar certo. Aí eu obedeço, aí eu sou um homem de fé. Mas isso não é ter fé. Isso não é ter coragem. Por isso que confiar nos planos de Deus é acreditar que Deus, Ele enxerga além do que nós podemos ver. Fé não é entender tudo. Fé é confiar mesmo sem ver o resultado ainda. Portanto, eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei qual situação você tem colocado diante do Senhor. Mas, querido, quando Deus te pedir algo, obedeça mesmo quando parece estranho. Mesmo quando parece ilógico. Fé verdadeira não se espera para ver, para depois obedecer. Você pode não entender tudo, mas você confia no que Deus está fazendo. E você simplesmente obedece. Nem todo o plano de Deus faz sentido no início. Principalmente porque algumas coisas que Ele pede para a obediência vão mexer na nossa zona de conforto. Vão mexer na nossa vida que está tranquila, que parece que agora está estabilizada. E a gente agora tem que obedecer. A gente agora tem que ir para uma direção que a gente não esperava. Nem mesmo Deus vai te explicar antes de agir. Mas Ele vai te sustentar enquanto você o obedecer. É essa fé, é essa coragem deste homem que Deus quer que a gente imite. No final tudo vai se encaixar. Deus vai ser glorificado. Algumas coisas a gente vai entender lá na frente. Quando a gente olhar para trás, algumas coisas a gente não vai ter a resposta ainda. Mas Deus nos chama hoje para dar passos de obediência. Quais são as coisas que Deus tem colocado diante de você e você sabe que precisa obedecer? Ou quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos ouvir o que Ele está nos dizendo. Ouvir o que Deus está nos dizendo através da palavra. Você que está tendo esse hábito de ler Provérbios todos os dias, não sei como está sendo para você, mas para mim ler Provérbios todos os dias é um puxão de orelha todos os dias. Todos os dias Deus mostra algo que eu preciso ser corrigido. Mas eu preciso ouvir Deus. Eu preciso obedecê-lo, agindo com coragem em meio aos desafios.
Não é só ouvir, entender e não fazer nada, é agir com fé, com coragem. Assim como Noé, nós somos chamados a viver uma vida de obediência. Mas estamos dispostos a isso? A obedecer a Deus? Ou nós queremos obedecer só aquilo que é para nós favoráveis, agradável? Enquanto Deus não mexe nos meus planos, eu obedeço. A partir do momento que Ele toca algumas coisas que eu não quero, Senhor, não foi isso que eu planejei para este ano. Não vou te obedecer nisso, não. Nem sempre vai ser assim. A gente não escolhe uma enfermidade. A gente não escolhe uma notícia de uma porta que se fechou. A gente não escolhe algumas coisas que não deram certo. Algumas sim, foi por conta de escolhas erradas lá atrás. Algumas porque simplesmente aconteceram. O que nós temos é que entender que Deus está agindo em todos os momentos. Mesmo a gente não entendendo. Ele continua no controle. Falei isso para o Ari, visitando ele essa semana. Para nós, fica tudo descontrolado. A vida está totalmente fora de controle. Mudou tudo. Mas Deus, Ele continua no controle de tudo. Sai do controle nosso. A gente não tem mais aquele controle de tudo, aquilo que estava organizado certinho. Mas Deus continua no controle. Mesmo sem a gente entender, a gente vai obedecer. Porque essa promessa dele sempre foi a promessa dele para o povo dele. Se vocês estão dispostos a obedecer, vocês vão comer os melhores frutos dessa terra. Portanto, querido, eu e você somos chamados a uma vida de obediência. Muitas pessoas não entenderam o que aquele homem estava fazendo. Muitas pessoas criticaram o que aquele homem estava fazendo. Muitas pessoas falaram que ele era louco pelo que ele estava fazendo, pelo caminho que ele estava seguindo de obediência a Deus. E vai acontecer isso com a gente também. Mas a história de Noé nos desafia a viver com fé e fidelidade. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Deus sempre vai nos preservar e preservar aqueles que o amam e o obedecem. Em tempos de incerteza, construa a sua arca num lugar de obediência, de intimidade com Deus, de fé e de coragem. Viver com Deus, quando eu tenho tudo no meu controle, é muito fácil. Se Deus está te chamando para algo que você ainda não entende totalmente, querido, você tem certeza que a vontade de Deus, você tem certeza que a voz de Deus, obedeça. Se você não tem, se isso não foi confirmado, se não há paz no coração, não obedeça. Mas se você tem certeza que a direção de Deus, como Noé tinha, foi Deus que orientou. Eu nunca vi chuva, mas Deus mandou fazer. Eu vou obedecer. Você não precisa entender o plano completo. Só precisa crer em quem está te guiando em todo o plano, em todo o processo. E a nossa grande crise é que a gente quer entender o plano completo. Só depois a gente obedece. Pode vir. Nem sempre vai ser assim. A gente precisa simplesmente confiar em quem está nos guiando. Só assim a gente vai conseguir confiar. Apenas confiar. Mesmo quando a gente não consegue entender. Mesmo quando a gente não consegue compreender o que Deus quer. O que Deus está fazendo. Por que Ele está permitindo isso? Por que Ele não resolve isso de outra forma? Mesmo quando nós não temos as respostas. Eu e você somos chamados a sermos como Noé. Não espere entender. Apenas confie. Eu quero viver isso. Você quer viver isso nessa noite? Vamos ficar de pé. Essa música vai ser a nossa oração. A nossa oração de que a gente quer entender que Deus, em todo esse processo, porque obedecer não vai ser fácil, exige de nós fé, exige de nós coragem, exige de nós uma renúncia, mexe com os nossos hábitos, mexe com a nossa vida, envolve mudanças, a obediência. Mas a gente precisa entender que Ele continua sendo bom. Ele continua no controle.